Então, vou tentar explicar para vocês aqui, através desse videozinho aqui, como que acontece as teorias das colisões. Para a gente chegar a falar de reação química, para depois falar de velocidade, fatores que influenciam as velocidades das reações. Toda reação química, ela acontece através da mudança da estrutura dos átomos. Existem átomos que estão no primeiro estado de uma reação, que é o estado inicial, ou seja, os reagentes. Esses átomos que compõem os reagentes, eles vão trocar de ligantes entre eles e formar novos produtos. Mas o que faz com que esses átomos troquem de ligantes para formar outros produtos? Aí eu entro com vocês na teoria das colisões, que é uma espécie de teoria para justificar o motivo e como acontecem essas reações. A teoria das colisões, ela fala que para uma reação ela possa ocorrer, é necessário que os átomos que compõem os reagentes, ou os átomos, ou as moléculas, ou os íons, eles entrem em colisões entre eles, entre choques entre eles, ok? Vou dar um exemplozinho aí de uma situação onde o caminhão ele entra em choque com os demais carros, Tudo isso para justificar que os átomos eles têm que se chocar, haver um choque, uma batida, literalmente uma batida entre eles, Aí eu tenho um exemplo aqui que pede para a gente considerar, que é a fórmula a reação química do H2 mais I2, que vai gerar duas moléculas do ácido iodídrico, ou seja, HI, Utilizando agora o modelo de esfera, nós vamos enxergar melhor como ocorre essa reação. Bom, se vocês observarem aqui, existe aqui a primeira molécula mais a segunda molécula que compõem meus reagentes. Aí tem uma seta que separa, que indica uma reação química, e posteriormente à seta existem os produtos que são formados dessa reação. Se vocês conseguirem observar, o hidrogênio está ligado com outro hidrogênio, só que quando eu coloco ele em contato, ou seja, mais a molécula de iodo, eles vão reagir de alguma forma e formar dois novos produtos, Estes átomos eles não se perderam no meio desse caminho, esses átomos não se criaram no meio do caminho. Tudo que existe de um lado da seta, há também do outro lado da seta, ok? Vocês observarem também, há um choque entre eles, tem que ser direcional. Por que tem que ser direcional? Porque nem toda colisão gera uma reação química, é necessário que haja uma colisão efetiva. O que é uma colisão efetiva? É quando há uma afinidade entre os reagentes, ou seja, quando os átomos eles estão se locomovendo, eles estão se orientando, eles estão viajando, se movendo na solução e eles se encontram, mas eles não se encontram de qualquer forma, eles se encontram numa orientação adequada, de modo que estes átomos consigam se aglomerar e formar novos produtos. Olhando para a reação aqui, nós podemos ver esses mesmos átomos formando os reagentes e agora direcionalmente esses átomos se chocam frontalmente, com uma energia considerável, com uma velocidade considerável, formando o que está em destaque ao centro, um aglomerado. Este momento nós chamamos essa molécula, essa junção de moléculas de complexo ativado, para depois se separar em novos produtos, em dois novos produtos, ok? Observe que esta reação só é possível quando há frontalmente a reação. Não pode haver de forma horizontal, não pode haver de qualquer jeito. Tem que ser uma reação, um choque de forma orientada, espacialmente orientado, Se for, por exemplo, desta forma que está sendo apresentado, aí não acontece a reação química, Beleza. Aqui tem um exemplo de um choque não efetivo acontecendo. Ok. Para que haja, então, essa mudança, para que os átomos dos reagentes consigam quebrar essa energia que os liga para formar novas ligações, eles têm que atingir uma energia suficiente para que esses átomos se quebrem, essas ligações se quebrem. A este momento, a essa energia, nós chamamos de energia de ativação, que está aqui exemplificada em EA. Essa energia de ativação é a energia mínima, ou seja, a energia necessária para que haja a formação do complexo ativado, aquele complexo que nós vimos ao centro, E depois desse complexo ativado, eles poderem se distanciar, se transformar nos produtos que nós conhecemos da reação. Aqui tem um exemplo de complexo ativado, que é essa formação. Aqui também tem uma GIF de muitos choques acontecendo. Se vocês observarem, nem todos eles são efetivos. Eles estão se chocando o tempo todo dentro da solução, ok? Por quê? Eles estão se chocando o tempo todo? Porque eles estão em contato simultâneo, eles estão sempre se movimentando. Lembra que nas reações químicas os átomos sempre se movimentam? Principalmente no estado líquido e gasoso?
Então eles estão sempre se chocando lá. Só que existem átomos que não basta simplesmente o choque da partícula, o choque das moléculas para eles se transformarem num produto. Tem que haver um fornecimento de energia para que esses átomos consigam atingir essa energia de ativação. E é sobre isso que nós vamos mostrar agora, ó. Não acontece simplesmente com o toque, mas quando eu forneço uma energia em forma de calor, no caso, essas moléculas se orientam, se organizam, se movem mais rápido e há transformação para um produto, tá bom? Isso se chama energia de ativação. Se vocês observarem, a energia ela vem linearmente, constantemente, e não acontece a reação química. Mas quando eu forneço alguma espécie de energia, no caso aqui em forma de calor, até ela atingir aquele pico onde acontece essa energia ativada, onde acontece esse complexo ativado, essas moléculas se transformam nos produtos, tá ok? Outro exemplo desta mesma situação é agora com este novo complexo aqui, ó, que ainda vai aparecer, só um minutinho. Este complexo. 2 átomos lá se organizam, tá? E se chocam o tempo todo, mas não acontece a reação química. Porém, quando eu forneço energia, no caso aqui é um raio, estes átomos eles se reorganizam e formam os produtos que nós conhecemos, ok? Isto é a teoria dos choques efetivos. Esses choques eles acontecem para formar os produtos. Agora eu vou explicar para vocês sobre